Davi Luiz Moreira Marinho, mais conhecido apenas como Davi Luiz, é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Flamengo. Após ser mandado embora do São Paulo, ainda na categoria infantil sob a justificativa de que era muito baixo, Davi Luiz foi convidado para um teste nas categorias de base do Vitória, aos 14 anos. Ainda na adolescência, o jovem seguiu para Salvador e passou a morar nas dependências do rubro-negro baiano, junto a outros jogadores da base. Nas categorias de base do Vitória, Davi jogou inicialmente como volante, mas com poucas oportunidades neste setor, chegou a ter sua dispensa cogitada no clube. Foi então que surgiu a chance de atuar na zaga da equipe júnior do Vitória. O Vitória vivia uma de suas piores fases na história, tanto no campo, já que havia sido pela primeira vez rebaixado para a Série C, quanto financeiramente, e as categorias de base passaram a ser a única solução do clube naquela época. Aos 19 anos, Davi passou a compor um jovem trio de zaga, com Wallace e Anderson Martins, e ainda jogavam naquela equipe Leandro Domingues e Marcelo Moreno, todos revelados na categoria de base do clube. Em fevereiro de 2007, Davi Luiz foi emprestado ao Benfica de Portugal. Permaneceu sem entrar em campo no mês de fevereiro e estreou no Benfica num jogo de competições europeias, mais precisamente na Taça UEFA, frente ao Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, em Paris, fazendo uma apresentação ruim. Porém, foi escalado para o jogo seguinte, este pelo Campeonato Português, e deu a volta por cima, ganhando a titularidade e jogando as últimas 9 partidas do certame nacional, e ainda outras 3 pela competição europeia. Em maio, agradando aos dirigentes do Benfica, o clube português acionou então a cláusula do contrato que permitia a contratação em definitivo, e Davi assinou por 5 temporadas. Em 2009 e 2010, veio a consagração oficial de Davi no Benfica. Das 51 partidas do clube na temporada, o central jogou 49, faltando por suspensão apenas uma pela fase de grupos da Liga Europa da UEFA e outra pelo Campeonato Português. O Benfica acabou por conquistar o certame depois de 5 anos, e Davi foi eleito o melhor jogador de toda a temporada portuguesa. O destaque rendeu atenções de grandes clubes pelo mundo, inclusive Real Madrid, Manchester United e uma proposta rejeitada do Manchester City. A rejeição desta proposta, segundo os sites, deixou o central insatisfeito, fazendo-o não renovar seu contrato meses depois. Na temporada 2010-2011, continuou a se destacar, trazendo em janeiro de 2011 proposta oficial do Chelsea, numa negociação que durou alguns dias, mas que a princípio não se concretizou. Depois de uma longa negociação, foi confirmada sua transferência para o Chelsea por 21 milhões e 300 de libras, 57 milhões de reais. No Chelsea, ao contrário do Benfica, onde usava a camisa número 23, Davi Luiz recebeu a número 4, que estava sem dono desde a saída do francês Claude Makélélé, em 2008. Fez sua estreia no clássico contra o Liverpool, entrando no segundo tempo. No jogo seguinte, foi escalado como titular e teve atuação brilhante, apesar de ter cometido um pênalti no último minuto do confronto, sendo escolhido o homem do jogo. Por já ter jogado na Liga dos Campeões pelo Benfica na temporada, o central não pôde ser inscrito no grupo de disputa do torneio, ficando assim disponível apenas para o certame nacional. Em seu terceiro jogo, no dia 1º de março, num clássico contra o Manchester United, marcou o primeiro gol da vitória por 2-1 do seu time, sendo apontado pela segunda vez consecutiva o homem do jogo. Voltou a marcar no seu 5º jogo com a camisa azul, no triunfo por 2-0 sobre o Manchester City, sendo escolhido pela terceira vez o melhor em campo. Essas performances lhe renderam o prêmio de jogador do mês da Liga Inglesa, se tornando apenas o terceiro brasileiro a ser honrado com a premiação. Devido a uma pequena lesão, perdeu os primeiros jogos da temporada 2011-2012, fazendo sua estreia apenas na Liga dos Campeões, e acabou por marcar o primeiro gol da vitória sobre o Bayer Leverkusen por 2-0. No segundo encontro, foi eleito o melhor em campo num jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, que foi para a disputa de pênaltis, tendo convertido sua cobrança nesta. O Chelsea enfrentaria
enfrentaria o Napoli pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após uma derrota por 3-1 no jogo de ida, o time inglês precisava reverter o resultado. Com a atuação impecável de Davi, que mais tarde foi escolhido homem do jogo pelo site da UEFA, o Chelsea aplicou 4-1 no time italiano e avançou às quartas de final do torneio. Em 22 de setembro, Davi assinou um contrato de 5 anos com o Chelsea. Em 23 de maio de 2014, Davi foi vendido ao Paris Saint-Germain assinando um contrato de 5 anos, pela quantia de 50 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais, se tornando assim o defensor mais caro da história, superando a transação de Thiago Silva do Milan para o próprio PSG, por 44 milhões de euros, 132 milhões de reais. No clube, o zagueiro recebeu a camisa 32, anteriormente utilizada por David Beckham. Fez sua estreia pelo clube francês em 16 de agosto, fazendo dupla de zaga com seu compatriota Marquinhos na derrota para o Bastia por 2-0. Em 30 de setembro, Davi Luiz marcou seu primeiro gol pelo clube, numa vitória contra o Barcelona em partida válida pela Liga dos Campeões da UEFA, terminada com a vitória do PSG por 3-2. Em 19 de janeiro de 2015, Davi marcou seu primeiro gol na Liga Francesa, numa derrota por 4-2 contra o Evian. Em 31 de agosto de 2016, o PSG anunciou a venda de Davi Luiz ao seu antigo clube, o Chelsea. No dia 16 de setembro de 2016, jogou na derrota por 2-1 para o Liverpool em casa. Em 31 de janeiro de 2017, marcou seu primeiro gol nesta temporada, numa cobrança de falta, contra o Liverpool. Foi o seu primeiro gol na Premier League desde abril de 2013. No dia 20 de abril de 2017, foi um dos escolhidos a integrar o time da temporada, em 2016-2017. Foi confirmado como reforço do Arsenal no dia 8 de agosto de 2019. O Chelsea recebeu 8 milhões de libras, cerca de 38 milhões de reais, pelo defensor brasileiro de 32 anos na época, que assinou um contrato de 2 temporadas com o Arsenal. Estreou no dia 17 de agosto de 2019 pela Premier League, numa vitória de 2-1 em casa contra o Burnley. Marcou seu primeiro gol pelo Arsenal no dia 6 de outubro, garantindo a vitória de 1-0. Seu segundo gol foi em 27 de outubro de 2020, no empate de 2-2 com o Crystal Palace, na 10ª rodada da Premier League. Com o contrato chegando ao fim no dia 30 de junho, Davi Luiz deixou o Arsenal oficialmente no dia 3 de junho, após não ter seu contrato renovado pelo clube. Atuou em 73 partidas e marcou 4 gols. Foi convocado pela primeira vez para a seleção principal em 2010, na primeira convocação de Mano Menezes como treinador. Fazendo dupla com o Thiago Silva, continuou a ser convocado em 2011. Em 8 de junho foi convocado para a Copa América de 2011. Em 14 de maio de 2013, foi convocado para a Copa das Confederações no Brasil, na qual a seleção foi tetracampeã do torneio. Na final da competição contra a Espanha, Davi Luiz salvou uma bola em cima da linha que resultaria no gol de empate da seleção espanhola. Foi convocado para a Copa do Mundo de 2014, sendo sua primeira Copa. Marcou um gol nas quartas de final contra a Colômbia e foi eleito o melhor jogador na partida pela FIFA. Até as oitavas da competição, liderou o ranking de melhor jogador do torneio segundo a FIFA, com 9,79 pontos. Após o término da partida contra a seleção colombiana, Davi Luiz viu que James Rodrigues estava chorando e foi consolar o jogador colombiano. Esteve em campo na derrota por 7-1 na semifinal contra a Alemanha. O jornalista Tim Vickery, da BBC, definiu que o desempenho de Davi Luiz contra a Alemanha foi a pior coisa que já viu de um jogador de alto nível numa partida importante. Na disputa de terceiro lugar, contra a seleção da Holanda, falhou nos 2 primeiros gols, sendo de forma grave no segundo gol ao rebater de cabeça um cruzamento para o meio da área. Após 14 anos fora do Brasil, em 10 de setembro de 2021, foi anunciada sua contratação pelo Flamengo, com contrato válido até dezembro de 2022, e no dia 11 foi anunciado no Twitter do clube. Davi Luiz escolheu a camisa 23 e fez sua estreia pelo rubro-negro em 22 de setembro, na vitória de 2-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Davi Luiz teve uma atuação boa e segura, tendo acertado 28 dos
29 passes feitos, conseguido um desarme, um bloqueio, 4 rebatidas, 2 faltas e não perdeu a posse de bola nenhuma vez. Após sofrer uma lesão no dia 29 de outubro no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, Davi Luiz ficou cerca de um mês sem atuar pelo Flamengo, tendo retornado apenas em 5 de novembro, na vitória por 2-0 sobre o Atlético Goianiense, válido pelo jogo atrasado da 19ª rodada. Essa foi a primeira partida de Davi Luiz pela Série A, visto que só havia atuado pelo Vitória na Série C. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer que a gente traga mais histórias sobre jogadores, deixa o nome do jogador aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.